Isaías 43, meus irmãos. No verso 10, 13, livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Verso 10 a 13. O texto também será projetado para melhor visualização dos irmãos. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, se você puder e quiser. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, na direção nós pedimos a tua intervenção, teu encaminhamento, alinhamento, tirando toda preocupação, toda falta de entendimento, trazendo clareza, que além de escutar nós possamos ouvir e ouvir obedecer. Colocamos-nos aqui à disposição para poder te servir ao redor da mesa da palavra, em comunhão com os irmãos, em atenção e adoração à tua presença, em reverência à tua santa presença, doce presença. Por isso, nós ministramos essa preparação nas nossas mentes, conectando a mente de Cristo e nosso espírito ao Espírito Santo, e que nada e ninguém nos atrapalhe. Que venha a intervenção somente do Senhor. Abrimos o nosso coração, damos-te de presente a nossa adoração e atenção a esta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o Pai. Amém. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá para viver. Não dá para viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã passar. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda. Só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Essa é a introdução de uma música da Eichla, que tem por tema Deus no controle. E é o tema desta mensagem também. Extraída do livro do profeta Isaías, 43, do capítulo, versos que lemos. Eu não sei você que me assiste pela internet, ou você que está aqui me ouvindo de forma presencial, que muitas vezes, humanamente falando, as coisas às vezes podem nos passar a impressão de que está tudo fora do controle.
Às vezes, humanamente falando, nós podemos ter a impressão de que está tudo bagunçado, que está tudo desorganizado, desordenado, que o caos está reinando na tentativa de imperar. Eu não sei você, mas às vezes você pode conhecer alguém que tenha essa impressão, de que a coisa está desgovernada, que Deus está surdo ou não está ouvindo o clamor de seu povo. Às vezes você pode ter a impressão ou conhecer alguém que tenha um pensamento de que o mal está vencendo o bem, contrariando o que a palavra de Deus diz. Você pode pensar por um instante, humanamente falando, que o ódio está vencendo o amor. E talvez pensemos que, ou esqueçamos do que a própria palavra diz, que o amor jamais passará e o amor vencerá o mal. São impressões humanas. Entendem? Sim ou não? Você está aí? Mas o que nós podemos, à luz do que lemos, do que temos visto e do que conhecemos, ou estamos conhecendo desse Deus, ou desse que chamamos de Deus, e aqui ele se apresenta com D maiúsculo, e na narrativa Senhor com S maiúsculo e em caixa alta para dizer é o Senhor Deus, é o único Deus, contrapondo aos outros deuses apresentados, com D minúsculo, deuses estranhos, falsos deuses, que ele mesmo faz a referência no capítulo 42, verso 8, onde esse Deus que servimos não se dobra e não divide a sua honra e glória com outros deuses estranhos. É a palavra. Compete a nós humanos crer ou não crer. Ele fala de fé aqui. Para que creiais. Primeiro para que possam ouvir, para que entendam e creiam. Mas Deus não precisa ser entendido. Ele precisa ser obedecido. E há uma máxima que nós sempre compartilhamos, comungamos aqui na igreja, a respeito dessa questão, de que Deus está no controle. E sempre falamos carinhosamente com vocês que o céu não está em crise. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Nós estamos em Cristo. E ao ler esse texto, eu vou inserir aqui, com a permissão de vocês, mais uma máxima. Cremos que agindo Deus ninguém impedirá. Então poderia ficar dessa forma. O céu não está em crise. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Nós estamos em Cristo e cremos que agindo Deus ninguém impedirá. Talvez você precisava ouvir isso hoje. Talvez a sua semana não tenha sido uma semana tão bem sucedida, com alguns dissabores, e onde você, humanamente falando, possa ter pensado que a coisa está desgovernada, que tudo se perdeu. Mas é esse momento importante de nós virmos à casa do Senhor e nos reabastecermos de uma palavra que é dele, da parte dele que vem do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nesses dias de tribulações, dias que o texto se refere, naquela época, talvez não muito diferente da época que vivemos hoje, muitas pessoas estão perdendo a fé. Muitas pessoas lá atrás perderam a fé, porque se desesperaram, porque deixaram, típica expressão, engravidar pelos ouvidos, por aquilo que os outros pensam ou falam, de forma pessimista, descrente, ateísta. Muitos hoje, infelizmente, já não acreditam mais em Deus. E não poucos, entre aspas, cristãos, desacreditam que Deus ainda mantém o controle sobre todas as coisas. Por isso, há um autor que escreveu o Crente Ateu. Mas eu quero dizer que o texto vai nos apontar algo muito importante. Aquele que é servo fiel continua de pé.
Confia inteiramente no Senhor. Previne-se contra essas astutas, essas ciladas do inimigo, que vem para roubar, matar e destruir. Não é só a nossa vida física, mas sobretudo a nossa vida espiritual. Primeiro ele tira a fé, implantando a descrença, implantando a desconfiança. Depois nos tornamos presas e alvos fáceis para nos tirar a vida, inclusive física. Mas aquele que é servo fiel continua de pé, perseverante, confiando plenamente, inteiramente no Senhor. E dele não abre mão. E não divide a honra e glória e adoração e louvor. Crendo que o Deus que tudo controla nos fará vitoriosos. Amém, amados? Deus está no controle. Equivale a dizer, Deus tem o domínio de tudo, sobre tudo e todos. Deus está no controle, equivale a dizer, é Ele que governa. Por isso eu refiro-me ao Salmo 23, novamente. O Senhor é o meu pastor, ou seja, é a típica expressão de que Deus está no controle absoluto da minha vida. E eu volto a dizer, como eu disse esses dias, para a amada igreja, se você não tem essa plena convicção de fé e confiança, de que Deus é aquele que governa você, não leia o Salmo 23. Pula a página. Porque senão você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo, contra Deus. Só leia o Salmo 23 se ele, Deus, for realmente o seu Senhor, aquele que te governa, aquele que te comanda. Só leia o Salmo 23, versos 1 em diante, se você está na condição de servo. Porque aí você vai entender todas as demais coisas que esse Deus faz na vida daquele em quem confia. Então, Deus está no controle. E eu quero compartilhar algo assim, entendendo a dimensão do controle de Deus. Falar que Deus está no controle é muito vago, mas nós podemos entender um pouco, aprofundar um pouquinho mais a dimensão desse controle. Como é esse controle de Deus sobre tudo e sobre todos? Até porque eu imagino que nós podemos passar essa matéria adiante. Amanhã, quando encontrarmos alguém sem fé, desesperado, que não acredita mais em Deus, que está a ponto, de repente, de abandonar tudo e todos, o Espírito Santo pode nos usar para compartilharmos essa lição. Sim ou não? Amém? Me ajude aí. Então, eu quero dizer que quando nós falamos que Deus, Ele está no controle absoluto de todas as coisas, veja, o céu não está em crise, e é de lá que Ele nos abençoa. Somente Deus pode interferir em todos os momentos da nossa vida. Por quê? Porque Ele, veja lá, Jó 1:12. Deus controla Satanás e demônios. Esse texto aqui, ele tem uma particularidade. Ele vai falar sobre, de forma meio que intrínseca, sobre a batalha espiritual. Porque ele fala de deuses estranhos. E nós sabemos que, nesse cenário, há os Satanás e os demônios. Então Deus tem um controle absoluto de todas as coisas, sobre eles. Tanto é verdade que você vai ler no texto que Deus permitiu que Satanás destruísse tudo que era de Jó. Você lembra a história? Jó 1:12. Mas Deus não permitiu que Satanás e os demônios tocassem na vida deste patriarca. Quantos lembram dessa história? Amém? Eu vou para Apocalipse 20, 1 e 2. João, o discípulo amado, aquele que se considerava o discípulo amado, o evangelista, João viu, no final de sua vida, já próximo aí do ano 95, um dos últimos apóstolos já de Cristo, até há uma música bonita que tem essa introdução, fala, João viu a cidade santa e tudo que nela contém. Em Apocalipse 20, 1 e 2, João viu as chaves do abismo nas mãos do anjo. Cristo prendeu o dragão, a antiga serpente. Então, esses textos equivalem a dizer, e outros textos também, claro, que Deus está no controle de todas as coisas, incluindo Satanás e demônios. Primeiro livro das Crônicas, 21:15. Deus está no controle
dos seus anjos. Os anjos são os mensageiros de Deus. Anjos são mensageiros de Deus. E eles são usados como agentes nos negócios divinos. Olha que interessante. Para reformular o nosso entendimento do que são os anjos. E quem é que controla os anjos? Eu já vi muita gente aí dando ordens para anjos. Quem controla os anjos é Deus, porque eles são mensageiros de Deus, a nosso favor, para revelar os negócios que Deus tem a nosso respeito. Entende? E as pessoas às vezes também desapercebem que o Senhor envia os seus anjos. Eu falo isso, que às vezes a gente fala não é por maldade. Não precisa no plural, apenas um. E a Bíblia se refere a respeito. Lá em Hebreus 1, 6 e 7, você sabe que os anjos eles são comparados como ministros de Deus? Como pastores, como ministros? Então, Deus tem o controle sobre os anjos. Sobre Satanás, sobre demônios e sobre os seus anjos. Os anjos de Deus. Isaías 45, vamos voltar para o texto de Isaías, mas no capítulo 45, 12. Deus tem o controle sobre o universo, meus irmãos. Deus criou o mundo pelo poder da sua vontade. Eu não sei se você se lembra, mas lá no primeiro livro da Bíblia, chamado o livro de Gênesis, que significa o início, há uma palavra ali a respeito de que Deus criou. E usa-se muito esta palavra, este verbo. Deus criou isso, Deus criou aquilo, formou também alguma tradução. Mas no original, a palavra criou, no hebraico, é bará, que significa dar existência àquilo que previamente não existia. Deus está no controle. Deus esteve no controle do universo e Deus continua mantenedor do universo. Você entende isso? Deus está no controle da nossa história. Amém ou não? Você crê nisso? Você pode dizer isso para você? Deus está no controle da minha história. Está um pouquinho fraco, o presbítero nem vai nos ajudar. Deus está no controle da minha história. Porque Deus mudou o rumo, pense comigo, da história de Jacó. Deus mudou o rumo da história de Moisés. Davi, vocês se lembram disso? Deus mudou o rumo da história de Jó, meus irmãos. E de muitos outros homens e mulheres da Bíblia. Porém, uma das mais emocionantes, na minha opinião, é a história de José. Que se assemelha muito à história de Jesus Cristo também. Para mim, é o que eu gosto mais. Foi descrita lá nos 7 últimos capítulos de Gênesis, para quem depois quiser ler. Este jovem, Tadeu, que superou todas as dificuldades, Mário, e conseguiu se tornar governador do Egito, Silvio. Olha o que Deus faz na vida de um jovem. Crente, dependente de Deus, foi humilhado pelos próprios irmãos, deixado, vendido como escravo. Você conhece a história? Deus mudou a história de José e pode mudar a sua também. Você não entendeu? Deus mudou a história de José e vai mudar, está mudando a sua também. Ah, ficou melhor, me ajuda aí, Terezinha. Talvez você não esteja percebendo, meu amado, mas Deus está sempre em constante movimento, transformação e mudança. Ele é Deus que opera milagres, é Deus de continuidade. Se apegue no que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 1, aquele, referindo-se a Deus, com A maiúsculo lá, aquele que começou boa obra em você, é fiel para completá-la em você. Esse amém podia ser mais forte, hein? Amanhã é feriado, irmãos. O que é isso? Em algum lugar é feriado aí, né? Amanhã é segunda-feira.
Trabalhar com alegria. Então Deus tem o controle sobre Satanás e demônios, sobre os seus anjos, sobre o universo. Deus está no controle, amém? Ele está no controle da nossa história. Só que anote aí, por favor. Deus está no controle da nossa história, mas quem escolhe, mas Ele não tira o direito da gente escolher. Senão nós teríamos marionete, não é, presbítera Cida? Ele nos dá, dona Mercedes, a opção de escolher. A escolha é sua, diga aí para o seu vizinho. Você escolhe, você decide. A única coisa aí, Sérgio, que você pode notar, que Deus não interfere. Ele pensa o seguinte, Ele está no controle de todas as coisas, mas Ele não interfere nas nossas escolhas. Estamos bem entendidos assim? Então procure não fazer as escolhas erradas, porque nós somos frutos das nossas escolhas. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja ainda no controle da nossa vida. E por isso nós vamos ver ao final que nós necessitamos do amado amigo Espírito Santo, para nos ajudar a escolher corretamente, para que Deus continue nos governando de forma excelente. Quantos estão entendendo essa mensagem? Essa é uma boa mensagem para você passar adiante. Outra coisa que Deus está conhecendo, entendendo a dimensão do controle de Deus, é que Deus está no controle do homem, referindo-se ao ser humano. Eu gosto muito desse texto também, o Salmo 139, Mateus, verso 13, amados. Deus rege do modo criador. Veja lá no texto hebraico, Bará, ele criou, deu existência. Tudo aquilo que previamente não existia. Por isso que Paulo vai falar aos Romanos no capítulo 14, depois que a gente precisa chamar a existência, e ele vai fazer uma referência a Abraão, porque Abraão chamou a existência, tipo assim, foi na pegada de Deus, foi na mesma movimentação de fé de Deus. Então ele ainda é o Criador. Veja que pessoalmente, ele cuidou do homem, desde o primeiro momento da vida deste. Deus cuidava. Veja que Deus traçou um plano para o homem desde o ventre da sua mãe. Vamos ler junto esse texto? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Me teceste é o quê? Me formaste. Você tem esse entendimento? Já viu uma tecelã? A pessoa que faz ali tecelagem, está formando algo, né? Artesanal, com as próprias mãos. Não é isso? Deus fez isso comigo e com você. Vai formando. Então, Deus tem o controle absoluto sobre todas essas coisas que nós vimos. Agora, veja, se Deus, pense comigo um pouquinho. Vamos para Oséias 6:1. Pense comigo, irmãos. Veja, se Deus está no controle, Ele permite a tribulação, mas pode também dar a vitória. Isso é importante a gente perceber, viu, queridos? As tribulações acontecem em nossa vida, vão sempre acontecer. Eu tenho um pensamento que, eu falei até na terça-feira que os irmãos estavam aqui no estudo, que um fator indicativo, quando muita coisa começa a se atribular, irmã Lina, e a gente está servindo a Deus, irmão Sérgio, é porque a gente está no caminho certo, porque a vitória vai vir. Anote aí, quanto maior a vitória, maior a tribulação, maior a dificuldade, prepare-se, porque maior vai ser a sua vitória. Quantos que recebem essa palavra? Perseverança e fé, coragem. Não pode deixar se intimidar, presbítero Eli, diante das situações. Ou você é um homem de fé, meu irmão, ou você não é, minha irmã, uma mulher de fé. Então eu estava pensando isso, só que tem um detalhe, não sei se você pensa assim comigo também. As tribulações acontecem, a gente não pede para receber, só que tem um detalhe. Quando elas vêm, a gente amadurece espiritualmente. Sim ou não? Sabe por quê que isso acontece? Porque elas nos colocam mais perto de Deus. Eu não sei se você tem essa nítida impressão, mas quando vem algo
para tribular a sua vida, para dificultar a sua vida, você passa por aquilo, você sai mais maduro daquele cenário. É ou não é? Você sai mais fortalecido. Sim ou não? E eu creio, presbítero Ney, que a gente pode, nesse amadurecimento, Maria Helena, e nesse fortalecimento, a gente consegue ajudar as outras pessoas com os nossos exemplos. Então, agora tem um detalhe. Lucas 7:7. É um texto que eu gosto muito também. Basta uma palavra dele e as janelas do céu se abrirão. Diga aí para o seu vizinho com fé, olho no olho. Basta uma palavra. Basta uma palavra, Mário. Você que está em casa. Está acontecendo tudo, mas basta uma palavra de Deus. Sabe por que eu disse esse texto, presbítero João? Porque o centurião de Cafarnaum, ele creu nas palavras de Jesus Cristo. E o seu servo, o seu criado, o seu empregado foi curado. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Quantos empresários aqui oram pelos seus servos e pedem dessa forma? Homens de fé, mulheres de fé. Quantos empregados, quantos funcionários oram pelos seus patrões, homens e mulheres de fé? Olha que poder que tem a palavra através do exercício da fé, meu irmão. E nós também devemos crer e obedecer, queridos, na sua palavra, porque está escrito. Não precisa entender, precisa obedecer. Então, 1 de Pedro 5:7 nos ajuda também a caminhar um pouco mais. Vamos falar um pouco de ansiedade. E eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas a pergunta seria, quantos aqui não têm ansiedade? Dizem que a ansiedade é quase comparado à depressão, o mal do século. Nós temos ansiedade. Mas a Bíblia fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus ensinou os seus amados discípulos a respeito também. Falando ali do cuidado dele com os lírios do campo, com as aves do céu, com os peixes do mar. O crente em Jesus, ele deve lançar sobre Jesus toda a sua ansiedade. O que é toda a ansiedade? Toda a ansiedade, filósofo Toninho. Porque estás abatida, ó minha alma. Poderíamos dizer, porque estás ansiosa, ó minha alma. Esses dias alguém me perguntou, pastor, você não está ansioso? Está conseguindo dormir de noite? Está preocupado? Irmãos, eu estou com Deus, estou com o Senhor. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Amém, queridos? Por que andais ansiosos? Se Deus está no controle. Ele que nos rege, Ele que nos formou, queridos. Ele é o tecelão, Ele é o artesão, Ele é mais do que o arquiteto, Ele cria do nada. Há uma expressão ex nihilo, é do nada. E a nossa vida está na onde deve estar. Salmo 118:8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Ei, se a tua vida está no centro da vontade de Deus, que é o centro da Bíblia, no Salmo 118:8 é o centro da Bíblia, porque no Salmo 118:8 é o endereço do centro da vontade de Deus. Então, fique tranquilo, fique tranquila, minha irmã. Continuando a música, ou melhor, indo para o apóstolo Pedro, ele nos exorta naquele texto, 1 de Pedro 5:7. Ele nos exorta a confiar e descansar no Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. Isso me lembra também o Salmo 37, verso 4. E eu me lembro da psicóloga Jocélia, de saudosa memória. Toda a terapia ela falava isso para mim. Deus está no controle de tudo e de todos. E Ele cuida de nós nos detalhes. E ela falava isso. Deus cuida de nós nos detalhes.
Deus está cuidando de você, pastor, nos detalhes. Às vezes a gente não via, não enxergava. E depois, quando ela ficou enferma, eu falava isso para ela e ela reafirmava: Deus está cuidando de mim nos detalhes. O que é cuidar nos detalhes? Já percebeu o que Deus faz por você, com você, querido? O que você vê e o que você não vê. Mas tenha o cuidado dele ali nos detalhes, nos mínimos detalhes. Não desapercebe de nada, absolutamente de nada. E Deus é o mesmo. Ontem, hoje, sempre, e vai ser assim, eternamente. Tem cuidado de mim nos detalhes, tem cuidado de você nos detalhes. Nunca desaperceba disso. Não deixe a ansiedade vencer esse pensamento. Porque Ele tem cuidado de vós. Por isso Isaías fala: não temam, não temais. Ele tem cuidado de vós. Lá no Salmo 37, verso 5, a Bíblia nos manda, inclusive, olha o salmista Davi, lançar. Se João exorta, o Davi nos manda lançar os cuidados sobre o Senhor. Quando a gente fala lançar os nossos cuidados ao Senhor, significa o nosso caminho, a nossa vida. O nosso estilo de vida deve seguir essas determinações dessa palavra de Deus, queridos. Agora, caminhando para o encerramento, já vimos a dimensão do controle de Deus. Vimos algumas particularidades sobre essa questão do controle. Agora, pensamos por Deus estar no controle. Veja, atípico daquela música também que comentei no início. Já basta a cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle, eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá, o que é hoje, amanhã vai passar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Lá no Salmo 40, verso 1, é um outro texto também que eu particularmente gosto muito. Teve sempre e tem a ver com a minha vida, meu ministério. Salmo 40, verso 1. Se Deus está no controle, preste atenção, de todas as coisas, nós devemos esperar e descansar nele, porque ele ouve a nossa oração quando clamamos por socorro, se inclina para ouvir o nosso clamor. Só esse Deus faz isso. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas de imediato, porque Deus quer provar a nossa fé, quer provar a nossa dependência dEle, e nele a nossa paciência, a nossa fidelidade. E sabe o que Deus prova também, amados? A nossa insistência. Você sabia que Deus gosta de gente que insiste? Lá no Salmo 37, verso 4, já lemos esse texto, já estou encerrando. Nós precisamos deleitar no Senhor. Expressão máxima de visão de fé e confiança. Após nós sermos respondidos, devemos nos deleitar no Senhor por termos sido beneficiados com a graça de Deus. Sabe o que é que nos beneficia para nos mantermos vivos? É a graça de Deus, queridos. Que é o favor imerecido do Senhor. Então, amados, vamos para o 2 Samuel 12, 20. Porque Deus está no controle, sobre tudo e sobre todos, nós devemos adorá-lo e glorificá-lo. Adorá-lo com o nosso espírito, não é só através da música na igreja, com a nossa oração, da forma como vocês estão hoje, agora, adorando em atenção à palavra que está sendo lida e proclamada. Isso é a expressão máxima de adoração também. Na aplicabilidade dessa palavra no dia a dia. No compartilhar dessa palavra amanhã, durante a semana. No ide à célula e socializar as informações. Isso também consiste em adoração.
adorar com a nossa alma, com o nosso corpo, oferecer aquilo que Paulo fala aos Romanos no capítulo 12, o nosso culto racional, tendo a mente transformada pela renovação do Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo não somos nada. Quando você está lá se arrumando para vir para a igreja, vir para o culto, ou até ir para o seu trabalho também, você poderia dizer assim: Espírito Santo, se o Senhor não for, eu não vou. Eu quero ir com o Senhor, mas eu quero também que o Senhor vá à frente, aplanando os meus caminhos. Antes de subir aqui, a gente sempre faz essa oração: se o Senhor não for, não estiver lá, não deixa que eu suba. Sem o Senhor não irei. Está vindo para a igreja, sem o Senhor não vou. Vou com o Senhor, Espírito Santo. Pode fechar a sua Bíblia. Eu já falei a respeito do direito de escolha. E o salmista nos recomenda, no capítulo 37. O profeta Josué também. Há vários textos que o salmista também. Há vários personagens que recomendam o poder da escolha. O salmista fala: escolhi o caminho da fidelidade. Um dos grandes homens do Senhor fala: escolhei hoje a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O salmista fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele o fará. Então a Bíblia é um livro de apontamentos de escolhas. A gente escolhe. Escolhei hoje a que Deus vocês vão servir. Se os deuses dos vossos pais antepassados ou o Deus do presente, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, está conosco. Ou a gente entrega o nosso caminho ao Senhor e deixamos Ele dirigir a nossa vida, controlar a nossa existência, e alcançaremos vitórias sobre todos os problemas. Ou a gente tenta tomar a direção de tudo e seremos vencidos pelas nossas ansiedades. Qual será a sua escolha hoje?